Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre estilo de apego. O que eu quero dizer com isto? Todos nós temos uma determinada família. Essa família tem características relacionais. O nome teórico disso é estilo de apego. Tá? Então, tem pessoas mais seguras, outras inseguras, outras desorganizadas, outras ansiosas. E tudo isso vai influenciar na forma com que essa criança vai recebendo os modelos relacionais. Essa criança, ela vai percebendo se ela pode contar ou não de uma forma adequada com esses pais. E como nós sabemos, isso vai fazer com que essa criança copie o jeito relacional desse pai e dessa mãe e vai meio que se desenhando como ela vai estruturar e organizar o jeito dela funcionar nas relações afetivas, que pode ser com amigos, no trabalho, na brincadeira, na relação amorosa no futuro. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos falar primeiro do apego seguro. O que o apego seguro significa? Vamos voltar lá para as figuras paternas, tá? Se essa criança, se esse bebê, vamos começar lá com o bebê, ele se desorganiza, ele tá chorando, ou porque ele tá com dor de barriga, ou porque ele tá com frio, ou porque ele tá com cólica. E essa mãe se sente internamente calma e passa esse conforto, essa segurança para o bebê, a questão límbica cerebral, tá? Aquilo que a mãe passa para o bebê na conexão cerebral, o bebê se acalma, tá? E ele passa a se sentir seguro. Imagina isso para um bebê recém-nascido que ele nem sabe o que está acontecendo no mundão aqui fora. Então, ele precisa de um cuidador para autorregular ele. Tá? E isso acontece pela questão límbica, de sensações cerebrais, né? A capacidade de calma do adulto consegue organizar e oferecer calma para esse bebê. E ele vai aprendendo a se acalmar. Tá? Ele continua com a cólica, ele continua com fome, mas vai se regulando, esse cuidador vai oferecendo condições até acertar o que ele está precisando. E aí o bebê vai entendendo limbicamente que ele está sendo atendido na necessidade primária dele. Vamos andar um pouquinho no desenvolvimento, vamos sair um pouquinho da primeira infância e vamos lá com 3, 4, 5 aninhos, tá? A criança já está indo para a escolinha, ela rala o joelho, ela briga com o amiguinho, ela não gosta do que o professor falou, e ela chega em casa desorganizada ou irritada e ela vai contar para esse pai e para essa mãe. E aí a gente retoma a figura de apego secundária, que é o pai, ou uma babá, tá? A hora que essa criança conta isso, ou chega machucada, e essa mãe ou esse cuidador está calmo o suficiente para dizer: calma, filho, vamos passar o remedinho, tá tudo bem, já já sara, dá um beijinho, né? Essa criança entende que o joelho vai continuar doendo, mas que já já vai passar. Né? Que ele brigou com o amiguinho, filho, me conta, o que aconteceu? Mas olha, né? Não é legal bater no amiguinho, mas se o amiguinho te bateu, você precisa se defender. Você vai orientando esse filho, você vai acalmando o sistema límbico dele. Ele vai entendendo que, apesar dele ter tido esse desconforto na escola, tá tudo bem. O que vai acontecer com essa criança quando lá na linha do tempo ela estiver no 9º ano, no primeiro colegial? E aí a vida exige dela mais respostas de adequação, tá? Se ela vivenciou todas essas questões afetivas de segurança, de apego seguro, ela vai se tornar um pré-adolescente, uma adolescente que consegue se posicionar com o amiguinho quando ele não gosta do que está acontecendo, né? Ele vai suportar desagradar o amigo porque ele está discordando do que o amigo está falando. Se ele sofrer bullying, ele vai pedir ajuda, que seja para o professor, que seja para um outro amigo, que seja para os pais. Por quê? Porque ele tem internalizado dentro dele de que
tudo vai acabar bem. Ele consegue enxergar as coisas aí fora do jeito que são. Se não está fazendo bem para ele, ele não questiona se tem algo errado com ele. Por quê? Porque ele tem uma segurança instalada. Aí vamos mais um pouquinho para a linha do tempo. A hora que essa pessoa tiver escolhendo alguém para a relação afetiva dela, ela vai escolher alguém coerente, ela vai escolher alguém que desperta nela o melhor, ela vai escolher alguém que desencadeia nela também essa segurança, né? E vai se tornar um adulto com capacidade relacional, com capacidade de resolução, de uma autorregulação. Ele se torna um adulto resiliente às frustrações. Esse é o apego seguro. Agora, nós vamos falar de uma situação familiar em que a coisa não deu muito certo, tá? Por mais que essa mãe e esse pai tiveram boas intenções, eles não conseguiram, pelo histórico de vida deles, pelo estilo de apego deles, passar segurança, grounding para esse filho, tá? Então, vamos falar da parte assim, não foi o melhor que deveria ter sido feito, tá? E vamos enfatizar que não foi o melhor, não é por maldade desses pais, mas porque esses adultos que se tornaram pais têm um estilo de apego que não consegue passar segurança para esse bebê. Vamos falar primeiro do evitativo, tá? Esse bebê entendeu que ele não podia contar com esses pais. Então, vamos pegar lá o bebê recém-nascido. Ele chora, ele se desorganiza, ele está com frio, ele está com fome. A única forma que ele tem para se comunicar através do choro. E essa cuidadora primária não tem recursos internos para entender a necessidade desse bebê. Ela vai se desesperando, por quê? Porque ela começa a pensar que ela não é boa o suficiente, que ela não sabe fazer, que ela só está prejudicando aquele bebê. A hora que tudo isso começa a passar pela cabeça dessa cuidadora, tá? Dessa referência de afeto, ela vai pegar esse bebê, tentar amamentar esse bebê, com cortisol lá no pico, ela não vai passar tranquilidade para esse bebê. Então, muitas vezes o bebê não consegue mamar, o bebê não se acalma no colo dela. Vocês podem observar, é comum, por exemplo, o pai ou uma avó chegar com mais tranquilidade, mais calma, pegar o bebê e esse bebê se tranquiliza. E na presença da mãe, não. E a mãe vai ficando muito desgastada porque ela não consegue entender o porquê que isso está acontecendo, né? É porque internamente ela carrega crenças negativas e limitantes em que ela acha que ela não é capaz. Então, por mais que ela queira passar tudo isso para esse filho, ela não consegue, ela até fala, ela até faz o que precisa ser feito, mas ela não consegue estabilizar essa criança, ela não consegue autorregular essa criança, tá? A partir daí, as crianças, elas vão criando características, tá? Então, falando primeiro do apego evitativo. Então, o perfil evitativo, a criança entende que é melhor ela se resolver sozinha, tá? Ela pode entender isso, gente, recém-nascido. Ela entende que ela já chorou bastante, ela não foi atendida. Ela entende que ela não pode confiar, tá? Então, ela evita contato. Aí vocês vão falar assim para mim, mas isso é bom? Se a gente pensar em termos de sobrevivência emocional, se você não consegue se vincular de uma maneira segura e você escolhe evitar esse contato, é uma forma menos pior de você sofrer, né? Mas isso vai fazer com que essa criança se torne um adolescente, um adulto que evita contato, né? É uma pessoa mais reservada, é uma pessoa que não gosta de intimidade. Ela pode, sim, passar por um casamento,
ter filhos, ter família, mas é sempre reservado, é sempre assim, a família não tem acesso a ele. Tá? Só que para ele, que acreditou desde muito cedo, que descobriu desde muito cedo, que não podia contar com o recurso de um adulto para acalmá-lo, ele prefere essa evitação do que sofrer. Então, é um jeito de viver que a gente chama de sobrevivente, ele está sobrevivendo. Em nome de não sofrer mais, ele evita. Um outro estilo de apego é o ambivalente inseguro. Tá? O que esse bebê entende lá na primeira infância? É que ele tem pais muito super protetores, que muitas vezes não deixam ele tomar decisões e encontrar os próprios recursos. Esses pais são muito ansiosos, né? Então querem evitar a todo custo que esse filho sofra. Porém, em função da ambivalência, muitas vezes quando esses pais estão cansados, desgastados, eles falam assim para a criança, para o filho, se vira, você sabe fazer. Mas essa criança não tem internalizado recursos para isso, porque os pais não ensinaram a andar de bicicleta. Pegando a, a brincadeirinha de vamos ensinar passo a passo as coisas, né? Então, como não ensinou, eu te dou tudo. A partir do momento que um dia eu estou mais estressado, desorganizado como figura paterna, eu falo assim, vai lá, vai você. O que essa criança entende? Que hora ela tem, hora ela não tem. Então, ela vai se tornando assim, ela vai crescendo muito insegura. Ela vai crescendo muito ansiosa, porque a qualquer momento ela pode ter ou não ter. Isso faz com que ela vá para vínculos de amizade, fazendo tudo para agradar. Né? Ela precisa estar bem com tudo e todos, ela não suporta desagradar, porque na cabeça dela, essa pessoa pode ir embora a qualquer momento e deixá-la. Né? Mas como tem uma parte dela que ela sabe que ela é importante e que alguém vai fazer tudo por ela, ela também espera nos afetos de amizade e vínculo amoroso que o outro faça tudo por ela. Então imagina como que é viver dentro de si mesmo com esse funcionamento. Eu tenho ou eu não tenho, né? Eu quero ou eu não quero. Então, e com uma insegurança imensa, isso vai numa relação de trabalho, isso aparece na relação de amizade, isso também aparece na relação amorosa. E vai aparecer também quando você se tornar mãe e pai. Né? E um outro estilo de apego é o apego desorganizado. Gente, esse é o apego que gera mais sofrimento para a pessoa. Porque, assim, geralmente são pessoas que sofreram maus tratos na infância, tá? São pessoas em que passaram por situações traumáticas, de negligência, que esses pais não enxergaram elas, de abuso físico e abuso psicológico, e às vezes abuso sexual. Então, essas pessoas, elas nunca sabem se é bom elas ficarem se elas irem, né? Elas nunca sabem, assim, como estar na vida inteira, elas não conseguem. São pessoas que geralmente dissociam, né? Então, elas têm caixinhas em que, assim, eu guardo tal informação aqui, eu guardo tal informação aqui, e as informações não se contactam. São pessoas que, a hora que você pergunta da vida dela, da infância, ou da adolescência, ou do ensino fundamental, ela não se lembra. Por quê? Porque ela guardou numa caixinha que não se comunica com a caixinha da vida adulta. Né? Por quê? Porque foi tão sofrido que ela passou aqui, que se ela lembrar de tudo, ela não suporta, psiquicamente ela não suporta. Então, esse é o estilo de apego mais danoso, né, para a pessoa. E por que eu estou falando tudo isso? A forma com que eu me relaciono na vida está diretamente ligada às figuras de apego, os modelos de apego que eu tenho, que eu tive e que eu desenvolvo o meu.
e isso vai gerar consequências nas minhas relações atuais, já geram consequências na minha vida, nas minhas relações atuais. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, indique o vídeo para um amigo, para um colega, e vem comigo.